Boa noite, igreja. O presbítero Paulinho de Souza está com a gente desde domingo, ministrou lá na nossa igreja na Serra, domingo à noite, segunda à tarde esteve aqui, e hoje ele vai estar trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, queiram receber a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar servindo a igreja de Cristo. Para mim é uma honra estar tendo essa oportunidade de estar servindo a noiva do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Minha gratidão, a vida ao líder e o sacerdote dessa igreja, pastor Rogério, sua família. E assim também estendo a gratidão pela vida de cada obreiro, as pessoas que contribuem tanto diretamente ou indiretamente com esta obra. Quantos têm certeza que estão aqui por causa de Jesus? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. A partir do versículo 24, quem achou, diga amém. Diz a palavra: existem 4 coisas em toda a terra que são das mais pequenas de toda a terra. Pequenas, porém, são sábias e bem providas em sabedoria. As formigas são povo sem força. Entretanto, no verão constrói as suas casas. Os coelhos são povo débil, sem nenhum poder. Contudo, constrói suas casas sobre a rocha. Os gafanhotos não têm um rei, mas ainda assim trabalham unidos e avançam em fileiras em direção ao mesmo objetivo. A aranha que se pode pegar até com as mãos, mas permanece sempre dentro do palácio do rei. E você diz glória a Deus. Amém. Você deve estar pensando, eu não sabia que na Bíblia tinha tanto bicho assim, né, irmãos? Mas o que eu falo, certamente você já ouviu. A Bíblia é um livro de detalhes. E não existe absolutamente nada que está aqui perdido por estar. Se estar aqui é porque está dentro de um propósito, tem uma finalidade. Se eu fosse, e como pretendo, resumir em um ponto de vista para vocês, o que é o livro de Provérbios, eu diria para vocês que Provérbios é um resultado de alguém que foi inteligente para fazer um pedido a Deus. Repito, Provérbios é um resultado de alguém que foi inteligente em uma oportunidade que teve de fazer um pedido para Deus. Estou falando de um moço que está vendo recair sobre ele a responsabilidade de substituir o maior rei da história de Israel. Se você perguntar a qualquer judeu quem foi o maior rei que vocês tiveram aqui, certamente eles vão dizer: Davi é o maior rei da história de Israel. Não só porque os homens o considera como o maior rei, mas até o próprio Deus, ele honrou o ministério de Davi, quando disse: eu vou perpetuar o seu trono, e nunca faltará um sucessor do seu trono. Deus honra tanto o ministério de Davi, que até o seu próprio filho vem da linhagem de Davi. É por isso que quando Jesus andava, alguém chamava Jesus filho de Davi. É uma honra de Deus ao ministério de Davi. Só que quando Davi estava prestes a ir a óbito, entendendo que estava acabando os seus dias na terra, ele chama o seu filho com o objetivo de lhe dar conselhos. Vai dizer para ele não se apartar da lei do Senhor, para ele se esforçar, para ele ser homem.
Só que substituir alguém como Davi, irmão, gera tremor em qualquer ser humano. Na verdade, substituir alguém que conseguiu marcar uma história como Davi gera medo. Porque automaticamente, quando você substitui alguém, é inevitável que haja comparações com aquele a quem você está substituindo. Salomão provavelmente está pensando: vão me comparar sempre a Davi, quem sou eu perto de Davi? E ele está trêmulo, com medo, diante da responsabilidade que os céus estão lhe confiando. E eu abro um parênteses para dizer para você que esses tremores, esses medos que temos diante de grandes responsabilidades que Deus nos confia, é algo comum em pessoas que marcaram uma história. Deus entende esses frios na barriga, essa desconfiança que você tem de si mesmo. Na verdade, se você olhar na história da Bíblia, homens que marcaram a história começaram desconfiando da sua própria capacidade. Quando Moisés já não anda com o povo, a responsabilidade recai sobre Josué. Josué se esconde dentro de uma tenda e Deus, com a sua voz que nos alcança em qualquer esconderijo que você tenta se esconder. Os homens não te acham, os amigos não te acham, mas não existe esconderijo que a voz de Deus não te encontra. A voz de Deus grita lá dentro e diz: Josué, esforça-te, porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E isso é tão terrível, porque o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: Josué, entenda uma coisa, o segredo nunca foi Moisés, o segredo nunca foi os homens, o segredo sou eu nos homens. Moisés só marcou porque eu era nele. O segredo é a presença dentro do vaso. E Deus está dizendo: Moisés passou, mas eu continuo sendo Deus para continuar levantando outro. Por gentileza, acorda um crente, fala assim: ó, Deus entende você. Esse frio na barriga, esse tremor. Tem gente aqui que está me ouvindo e que sonha com o ministério. Você sonha em ser um pregador. Dentro de casa você prega que se parece que está no maior congresso. Mas aqui você fala e você olha para o relógio, deu 1 minuto, você diz: eu falei tudo que tinha que falar, e agora? Você cantando naquele banheiro, meu Deus do céu, não é um banheiro, é um estúdio. Mas aqui dentro treme tudo, você tem aquele frio na barriga. Mas entenda uma coisa: a desconfiança que eu tenho de mim mesmo, pessoas que desconfiam da sua alta capacidade, automaticamente abre uma porta em sua vida chamada porta da dependência de Deus. Porque quando eu não confio na minha alta capacidade, automaticamente eu dependo muito de Deus. Eu aceito o seu chamado desde que o Senhor esteja comigo dentro desse chamado. Se é para cantar, eu canto, mas se o Senhor garantir que enquanto eu estiver cantando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando. Se é para pregar, eu prego, desde que o Senhor me garanta que enquanto eu estiver pregando, o teu Espírito está falando em corações. Deus aparece a Salomão diante desse medo e diz assim: olha, pede o que você quiser. E perceba que Deus não está especificando o que Salomão deve pedir. Deus está dando um cheque em branco, dizendo que você pedir, eu faço. E é aqui que eu estou dizendo que ele foi inteligente para pedir. Porque diante de tantas opções ele disse: Deus, eu não vou lhe pedir riqueza, porque a possibilidade de alguém ficar rico em uma quarta-feira como essa, e por ausência de sabedoria, sexta-feira ficar pobre. Ele disse: eu lhe peço sabedoria, porque maior do que pedir riqueza é ter sabedoria para administrar. Eu posso não ter riqueza, mas com a sabedoria eu posso construir riquezas. Alguém me entende? Diz amém, a gente chega lá. Eu te peço sabedoria, e é isso que Deus dá a Salomão, gente. Salomão se torna um homem tão sábio que as pessoas viajavam horas, dias e quilômetros para estar sentado como vocês estão sentados agora, só para ouvir tudo que ele falava. Você lembra que a rainha de Sabá, diante dele, ela desmaiou com tanta sabedoria e com tanta glória. Se Salomão existisse nos nossos dias, não tinha para Augusto Cury, para quem você admirar.
Qualquer obra dele seria vendida, 1 milhão de cópias, um mês seria rapidinho. Ele era um homem que retia a sabedoria. Se você ler o livro de Provérbios, não há um protagonista humano nesse livro. Não há ninguém de carne que você possa enxergar como um protagonista em Provérbios. Mas se a gente for intitular algo como um protagonista em Provérbios, sem sombra de dúvida, a sabedoria é a protagonista do livro de Provérbios. Tudo que está nesse livro gira em torno da sabedoria. Tudo que é dito é sobre sabedoria. A sabedoria é o centro disso aqui. Salomão é o escritor de Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 29. Eu falei do capítulo 1 até o capítulo 1 até o capítulo. Só que quando chega o capítulo 30 que nós lemos, e observe, quando ele vai escrever, ele pega a caneta e ele vai passar a caneta para a mão de um outro homem, por nome Agur. Olha que coisa linda, um rei, um soberano, uma majestade está passando a caneta para um homem dizendo assim, ó, escreva um capítulo do que você quiser falar. Registre um capítulo. Isso aqui é grande, sabe por quê, lindo? Porque já faz mais de 4.000 anos que isso aqui foi escrito. O que o rei está dizendo para esse homem, está dizendo assim, você vai escrever um capítulo que vai passar 4.000 anos, e lá em 2022 vai ter gente lendo, se inspirando, sendo cheio, porque estou te dando a honra de escrever uma história que vai passar gerações, gerações e gerações. Só que observe isso aqui, todas as vezes que você vê alguém, uma realeza, se aproximar de alguém comum, automaticamente você vai ficar curioso. E olha para cá para você entender isso. Você só será invisível para as pessoas. As pessoas só não vão te perceber até o dia que um rei, ou que o rei tiver uma aproximação contigo. Quando há uma aproximação de um rei com alguém comum, automaticamente a sua vida fica perceptível. As pessoas te enxergam, as pessoas te notam, e as pessoas criam questionamentos sobre você, dizendo, quem é esta pessoa para receber uma honra tão grande de um rei? De onde saiu esta mulher? De onde saiu este homem a ponto de um rei estar dando uma honra? Vocês lembram que alguns anos atrás, quando o príncipe, o neto da rainha Elizabeth, ele se casou com uma moça. Ninguém conhecia ela, mas quando a mídia ficou sabendo do casamento, vasculharam toda a vida da mulher e descobriu que ela era alguém comum, uma simples repórter. Porque isso é normal dos humanos. Todas as vezes que os homens percebem uma aliança de um rei com alguém comum, as pessoas querem saber quem é este comum que o rei está dando honra. As pessoas querem descobrir a biografia desta pessoa, quem é o pai, quem é a mãe, de onde ela veio. E assim com a gente com certeza você já está curioso para saber quem é quem está. A maioria, você quer saber quem é esse cara. Só que a Bíblia esconde as informações sobre ele. A única coisa que a Bíblia diz sobre Agur é que ele era massaíta. Ele era da terra de Massá. Mas nós entendemos que a Bíblia é um livro de detalhes, e falamos isso no início. E se trata de um livro de judeus, e nada na vida dos judeus acontece de forma aleatória. Tudo tem um sentido. O nome de uma cidade é porque explica quem é a cidade. O nome de um filho é profético. Então, se a Bíblia está te dando o endereço de alguém, você descobrindo o que esse endereço representa, você vai saber muito sobre a pessoa. E quando a gente vai descobrir quem é Massá, o lugar que esse homem veio, você vai se assustar. Porque ele veio de um lugar de maldição. Era uma terra de derrota, pastor Alberto. Para você ter ideia, a criança quando completava 7 anos e tinha um pouco de entendimento, os pais colocavam as crianças sentados à mesa e diziam assim, meu filho, eu preciso te explicar algo. Eu quero que você entenda que você nasceu em um lugar maldito. E aqui a gente nasce na maldição e morre na maldição. Eu quero que você fique sabendo que a gente não tem uma referência de alguém que superou. A gente nasce aqui e morre aqui. Só que esse homem chamado Agur, que está recebendo essa honra, ele recebeu toda essa explicação sobre o ambiente que ele nasceu. E de fato ele entende que existem coisas na vida que a gente não tem o direito de escolher. Por exemplo, ninguém aqui escolheu a mãe que tem, ou que mãe
você iria nascer. Ninguém escolheu o lugar que nasce. E muito menos o nome que vai ter. Essas coisas a gente ganha. Eu posso não escolher a mãe, posso não escolher o lugar onde eu nasço, o meu nome. Agora as minhas decisões são determinantes no ponto final da minha história. De fato eu não posso escolher onde eu posso nascer, mas as minhas atitudes determinam aonde eu passarei os dias finais da minha vida, aonde eu posso chegar. Aleluias. Olha para cá e a gente está encaminhando para o melhor da mensagem. Ele tem todas essas explicações, mas ele decide andar a contramão de tudo aquilo que foi lhe ensinado. Alguém disse: se conforme, porque você vai morrer aqui. Só que ele disse: eu vou romper esse ambiente. Eu vou romper o lugar de maldição. Se eu fosse fazer uma entrevista rápida e perguntasse: na sua família já existiu sacerdote? Você diria: nunca teve. Na sua família já teve um representante espiritual? Talvez você diria: nunca teve. Talvez você dissesse: para você não fazer outra pergunta, minha família, eu venho de um sentido de família, um currículo de família, um histórico desgraçado, de prostituição, de casamentos destruídos, de drogas, de tantas coisas. Eu venho de um ambiente maldito. Mas eu preciso te dizer algo, que as coisas que já aconteceram com pessoas que faz parte da sua família não é uma regra para a sua vida. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a tua vida, que as coisas não é regra para você. Não é porque deu errado para sua tia, para sua mãe, seja lá para quem for, que isso é válido para a tua vida. Eu vim aqui profetizar que aquilo que a sua família nunca teve, você vai ser o primeiro a ser. Se nunca teve um sacerdote, eu já estou olhando para sacerdotes aqui. Se nunca teve profetisa, levante sua mão porque eu quero profetizar. Eu estou dizendo para você que você vai inaugurar na tua casa lugares aonde ninguém nunca chegou. Você vai conquistar coisas que ninguém nunca conquistou. O céu está dizendo: se um dia houve maldição, essa maldição foi quebrada no dia que você fez uma aliança comigo. Alguém trouxe um grito de glória para dar para Jesus? Faz. Oe vai o séria. É Jori que vai o ser. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui nesse altar. Eu estou sentindo Deus abrindo visões de pessoas. Eu estou sentindo mentes sendo desbloqueadas pelo poder da palavra. Eu estou sentindo Deus dizendo para alguém: erga a tua cabeça, mulher. Erga a tua cabeça, homem. Você chegou para conquistar. Você chegou para romper. Não existe cercas, não existe muros, não existe limites que vai deter aquele que nasceu para viver uma aliança com... Eu vou dar um exemplo aqui, vocês entendem? Eu nasci em uma casa pastoral. Meu pai é pastor, eu sou da Bahia. Ele é pastor de algumas igrejas lá no estado. Temos igreja até Macaé, Rio de Janeiro. Mas ele pastoreou uma cidade bem pequena na Bahia chamada Camaquã. Camaquã, ele conhece. Camaquã, a casa pastoral era tão afastada da cidade, era como se fosse um sítio. E eu me lembro que eu e a minha irmã, tinha vezes que a minha irmã queria brincar naquele sítio, mas o capim estava tão alto que não tinha como a gente achar um caminho para brincar. Quando chegava o fim de semana, eu me lembro que algumas vezes o meu pai ligava para alguns tios e falava: vem para cá me ajudar. E eles traziam aquelas foices. Alguém sabe o que é foice aqui? Tem alguém da roça que nem eu? Oh, glória a Deus pela sua vida. Eles pegavam olha para cá. Eles pegavam aquela foice. E aqui ó, tava o capim. Olha aqui. E eles batiam embaixo, né assim? À medida que eles iam batendo, ó, pá, um caminho sendo aberto. Ia batendo, pá, um caminho sendo aberto. Ia batendo. Vai pra cá. Esse homem chamado Agô é como se fosse o homem que tem a foice na mão. Ele está em um lugar de onde ninguém nunca rompeu, ninguém nunca saiu, mas ele está, ó, pá, cortando e está passando. Está cortando e está passando. Está cortando e está chegando. Está cortando e está rompendo. E olha,
Sabe o que é lindo da sua história? É que lá atrás tem gente assistindo tudo isso. E quem está assistindo está se inspirando. Quem está assistindo está dizendo, se Deus mudou os filhos dela, pode mudar os meus. Se Deus mudou aquela casa que era só som pornográfico, hoje é adoração, é prosperidade, Deus pode... Deixa eu te falar uma coisa. Não se assuste se você tiver uma sensação de que está sendo seguido por alguém. Porque realmente vai ter pessoas te seguindo. Vai ter alguém dizendo, eu quero descobrir onde essa mulher colocou o pé, porque a vida dela mudou assim. Eu quero descobrir aonde essas pessoas estão andando. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não perceba, mas tem gente confiando só porque está vendo tudo que Deus está fazendo em sua vida. Tem gente voltando a sonhar porque está vendo como Deus está transformando a tua história. Tem gente confiando no nome do Senhor, aleluia, porque está vendo a mudança do Senhor na tua vida. O salmista no Salmos 40 e no verso 3 ele disse, pôs em minha boca uma nova canção, um hino ao Senhor, e muitos ao verem o que me aconteceu sentirão temor e confiarão no Senhor, porque Deus está dizendo, o que eu faço na tua vida está atraindo pessoas para o reino. Levante as mãos, porque eu profetizo, Queremachúria, você não será só um ser humano andando, você será uma pregação ambulante, você será um testemunho ambulante, você será uma superação ambulante. Aonde você passar, alguém vai dizer, olha lá um testemunho de superação, olha lá um testemunho de superação. Você está entendendo porque o rei deu a caneta na mão desse homem? Seja profeta com muita autoridade para alguém. Agora, aponte o dedo de profeta, por favor, na coragem. E diz assim, sabe por que aquele homem recebeu a caneta para escrever uma história? Porque só é digno de contar histórias pessoas que não se conformam com sentenças de maldição. Só pode contar histórias pessoas inconformadas. Gente que se conforma com derrotas não são dignos de contar história. Pessoas que se conformam com aquilo que Satanás tenta determinar não são dignas de contar história. História é só para pessoas inconformadas, que o diabo diz, já matei a mãe, já matei o pai, já matei a família, e ele diz, agora contra mim você não vai prevalecer. Deus só pode dar honra para pessoas que olham para o diabo e dizem, agora é diferente, porque o que aconteceu com eles não é uma regra, eu sou uma exceção de Deus na minha casa. Eita! Gente, o que Deus está fazendo aqui, que vai fazer aqui é muito forte. É o Esseminai Ochoria. Só que tem uma coisa. O homem que tem a sabedoria é Salomão. Só que ele está dando a caneta a um homem. E o versículo 2, sabe o que esse homem diz? Quem sou eu? Eu sou um homem da roça, está aí. Eu não tenho a sabedoria dos sábios. Esse homem está mandando eu escrever, mas eu não entendo de conjugação de verbo, eu não entendo. Eu vou falar sobre o quê? E esse homem fica pensando, dizendo, eu vou falar sobre o quê? Estou com medo. E de repente ele tem uma ideia de dizer assim, já que é para me falar sobre alguma coisa, eu vou falar sobre as coisas pequenas da terra. Eu vou deixar registrado para alguém que gente pequena pode chegar em lugares grandes. Eu vou deixar registrado para alguém que a questão não é o tamanho que as pessoas possuem, mas o quanto de sabedoria que existe dentro delas. A Bíblia, olha para cá, a Bíblia é um livro de referência de um Deus que pega coisas pequenas e insignificantes para fazer coisas grandes. Repito, a Bíblia é uma referência de um Deus que pega coisas pequenas para fazer coisas grandes. Quer um exemplo? O que era aquilo que Moisés tinha nas mãos? Uma vara, coisa pequena e insignificante, mas que abriu o mar vermelho em bandas.
O que é que Sansão tinha nas mãos? Uma junta de jumento, coisa pequena e insignificante, mas que foi capaz de matar 1000 homens. O que é que Davi tinha nas mãos? Uma pedra, coisa pequena e insignificante, mas que derrubou um gigante. Porque Deus pega coisas pequenas para fazer coisas grandes. E eu repito até você dar um glória melhor do que esse. Deus pega coisas pequenas, pessoas dependentes, pessoas que só confiam no nome do Senhor, pessoas que os homens olham e não criam expectativa, pessoas que a lógica diz não vai chegar, pessoas que o diabo diz esse não vai. Deus pega essas pessoas, Deus usa essas pessoas, Deus surpreende a vida dessas pessoas, e Deus está dizendo: eu vou surpreender a tua vida, eu vou surpreender a tua história. Ele diz: eu preciso falar de 4 coisas pequenas. E ele fala, e eu estou correndo para que eu deixe a mensagem por completo para vocês. Vontade já é, mas estou segurando aqui, gente. Ele disse: existe um povo chamado formiga. Chamado o quê? Chamado o quê? Olha o que ele disse: a formiga é um povo impotente. Todavia, no verão prepara as suas casas. O que é que ele está tentando explicar para nós? Qual é a lição? Ele está dizendo assim: a formiga é um povo minúsculo, de fato, pequeno, impotente. Mas a formiga tem uma qualidade. Qual é a qualidade dela? Tudo que ela começa, ela termina. Que coisa forte. Tudo que a formiga começa, ela termina. E o que eu falo aqui soa como profecia para algumas pessoas, porque a gente somos ótimos em começos, nós somos empolgantes em começos, mas nós somos péssimos em conclusões. Tem gente me ouvindo aqui essa noite que tem projetos em sua vida que ficou paralisado no tempo. Tem gente me ouvindo aqui que sonhou a vida inteira em cursar essa faculdade que você trancou agora. Você sonhou a vida inteira em ter esse projeto, esse comércio, essa empresa, que você deixou as coisas pela metade. Sem falar das coisas espirituais, que a gente fala, essa vai ser a semana do jejum. A gente fala isso num domingo cedo, meio-dia, a gente sente o cheiro da lasanha e puff. A gente deixa tantas coisas pela metade. Deus trouxe você aqui, nos trouxe aqui para dizer assim, ó: eu sou Deus que vou te dar força para concluir coisas que estão paradas em sua vida. Essa quarta-feira é uma quarta-feira que Deus está dizendo para mim que tem projetos que estão parados, que vai voltar a andar. Pregador, a única coisa que eu não consigo entender, como é que a formiga, sendo irracional, e nós dotados de sabedoria, somos racionais, porque elas conseguem concluir, e a gente não. Eu vou te explicar o segredo. Porque as formigas concluem e nós não concluímos. Sabe por quê? E se você for rápido, você vai pegar agora. Porque elas concluem? Porque toda formiga tem 2 deficiências. Não entendi, pregador, eu te explico. Sabe por que a formiga conclui? Porque toda formiga, diga comigo, é cega e é surda. Você entende isso? Só pode concluir sonhos quem aprendeu a ser cego. Só pode chegar até o fim quem aprendeu a ser surdo. Eu sei que ninguém tem vontade de parar, mas a maioria das vezes nós paramos não é porque queremos, é porque você perde o foco do objetivo para olhar para gente que nunca construiu. E fica usando uma desculpa de crítica construtiva, sendo que não tem referência na vida de nada que construiu. E você fica focado em gente que... Eu vou falar para você, porque o céu lhe trouxe aqui para desbloquear a sua vida. Você fica focada, olhando em pessoas que não somam, em pessoas que não acrescentam, pessoas pessimistas. Pessoas que você se olha no espelho e se acha bonita. Mas as pessoas dizem, você está até bonitinha, mas nunca diz que você está bonita. Nunca
Libera uma palavra que te incentiva. Você está parando porque você está focando em pessoas que não está acrescentando nada. Deus está dizendo, você aprende a ser cego para coisas negativas. Tire o foco do negativo. Consiga visualizar os céus. Se tem uma coisa que fez, na minha opinião, Paulo se entregar a Cristo, foi assistir a morte de um crente de perto. Oh, coisa linda. Porque Paulo viu um homem chamado Estevão sendo apedrejado, e toma-lhe pedra da direita, pedra da esquerda, pedra por cima, pedra por baixo. E Paulo olhando, de repente Paulo ouviu aquele homem gritar dizendo, eis que vejo. Paulo deve ter pensado, eu também estou vendo o sangue descer. Eu também estou vendo as pedras. Só que Paulo percebe que ele continua falando, dizendo, eis que vejo o céu aberto. Eis que vejo o filho à destra. Paulo deve ter ficado pensando, como é que alguém diante de tantas pedradas consegue continuar olhando para os céus? Como é que alguém diante de tantas pedradas consegue ficar focada no trono? A questão é, você que decide. Você vai perder tempo olhando a direção de onde essas pedras vêm? Ou você vai visualizar a glória de Deus? Deus lhe trouxe aqui para te dizer, olha para mim, olha para a minha presença, focalize o céu, perceba o trono. Eu conheço as pedradas, eu sei que vem pedradas, eu sei o que acontece, mas não perca o foco. Só conclui sonhos quem aprendeu a ser cego para pedradas, para perseguição, mas consegue enxergar Deus diante dos dias mais difíceis. Quantos conseguem entender essa verdade de Deus para a tua vida? Ele está dizendo, eu te dou força para focar em minha presença. Coloca a mão no ouvido. Diz assim, eu preciso ser surdo para coisas negativas. Diga, Deus, unge a minha audição. Alguém que recebe essa autoridade? Deus está dizendo, eu estou ungindo os seus ouvidos. Essas palavras negativas não terão mais acesso ao teu coração. Estou blindando a sua audição. Eu blindei a audição de Neemias, quem lembra? Neemias começou a reconstruir. E eu vou começar a liberar aqui para pessoas que estão sendo usados por Deus para reconstruir coisas na vida e estão ouvindo coisas de pessoas dizendo não vale a pena. Tem pessoas dizendo não vai chegar, só que Neemias focou na reconstrução, ao ponto de um dia ele está em cima, e Tobias e Sambalate dizem assim, ó, desce aqui para nos ouvir, desce aqui para falar. Gente, o negativo não percebe uma coisa, que enquanto ele perde tempo perseguindo Neemias, Neemias está subindo de patamar, Neemias está subindo, ele não percebe que a vida dele está embaixo. Uma hora a ficha dele cai, porque no dia que ele vai tentar falar com Neemias, Neemias está em cima e ele está lá embaixo. Aí Neemias diz, aí ele diz, desce aqui, deixa eu te falar uma coisa, quem Deus levantou não desce o nível para falar com... Eu vou repetir de novo, uma vez que Deus te levantou, você não vai descer o nível, você não vai, levante a mão porque o céu está liberando. Deus está dizendo, eu te levantei e o nível você não desce. O nível você não desce. Quem é de cima luta em cima, quem é de baixo permanece embaixo, quem é de cima luta em cima. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que a serpente tem a águia como a sua inimiga, a serpente fica perturbada, porque a serpente sempre quando vai lutar, ela traz as suas presas para a terra, porque a terra é o seu lugar de força. Mas toda vez que a serpente enfrenta
enfrenta uma águia. A águia vem, pega a serpente e leva para cima. E a serpente diz: por que não luta embaixo? E a águia diz: porque eu sou de cima. Quem é de cima não se rebaixa. Quem é de cima não manda em direta. Quem é de cima não parte para agressão. Quem é de cima luta em cima. Quem é de cima, levante a mão, porque o céu está dizendo: você não vai se rebaixar. Você não vai precisar mandar em direta. Deus está dizendo: traz a batalha para o altar. Traz a batalha para a oração. Quem é de cima luta orando. Quem tem um grito de glória para adorar, vai. 5 segundos de glória. 5 segundos de glória. Só quem tem. Só quem tem. Só quem tem. Eu conto 5. Há uma graça de Deus dizendo: você não desce. Eu conto 4. Um tempo novo de Deus chega para a tua história. Eu conto 3. Se prepara. Uma vez levantado, Deus te sustenta. Uma vez levantado, o céu te segura. Uma vez levantado, o diabo não toca. Deus te levantou. Nada vai ficar como está, diz o Senhor para alguém aqui. Estou dando autoridade para esse projeto ser concluído. Envio recurso preciso para isso ser concluído. Mas parado do jeito que está não fica. Se prepara para sair desse culto com a autoridade de alguém que vai sair daqui para conclusões. De alguém que vai sair daqui dizendo: eu vou concluir aquilo que ficou pela metade. Deus me deu coragem, eu vou concluir. Não vai ficar parado. Fiel é aquele que começou a boa obra. Fiel é aquele que começou a boa obra. Fiel é aquele que começou a boa obra. Segundo o povo, os coelhos, e aqui eu pincelo. Os coelhos é um povo débil, mas que aprenderam a criar expectativa na rocha. Constrói casas sobre a rocha. E deixa eu te falar uma coisa, a questão é: em quem você tem depositado a sua expectativa? Em quem você tem construído os seus projetos? Qual é a base do seu projeto? A rocha é Cristo. É Deus dizendo assim: só eu posso sustentar seus sonhos. Sabe o que mais nos decepciona? É que você está fazendo de homens a sua base. E homens não têm capacidade de sustentar projetos. Deus está dizendo: eu sou o único que não vou te decepcionar. Eu sou o único que vou dar sustentação a esse projeto, porque eu sou a rocha. Terceiro povo, e aqui eu acho lindo, porque Deus diz para mim que vai derramar dessa unção aqui sobre esse ministério. Os gafanhotos, o que eles fazem? Olha o que diz assim: os gafanhotos, missionária, não tem um rei, mas andam em bandos, unidos. Vocês já viram apenas um gafanhoto chegar em uma lavoura para destruir? Não. Quando chega um bando. Porque o objetivo de um é o objetivo de... O que Deus está falando para essa igreja? Deus está falando de unidade. Deus está falando de unidade. Eu não sei se você... Parece até uma perca de tempo, mas você já observou gafanhotos voando. Eles vão parecendo que vão se acidentar. Porque eles vão assim, ó, pastor, colados juntos. Mas há um mistério ali. O senhor pode me ajudar aqui, pastor? Por favor. Você pode ser um gafanhoto comigo aqui agora? Por favor. Agora, só agora, disse agora. Mas olha para cá, por favor, você vai entender. Porque os gafanhotos voam... Me abraça aqui, pastor. Você apoia aqui. Põe a mão no outro ombro. Vou te explicar o mistério disso aqui. Eles vão assim colados. Por quê? O pastor vai bater essa asa lá e a gente vai sair do chão de verdade aqui, irmãos. E enquanto ele bater essa asa, eu vou me apoiar nele. Vai para cá. A gente vai até ali. Vai, pastor, bate essa asa. Vai para cá. Vai para isso aqui, gente, ó. Eu tô me apoiando nele, tá percebendo? Percebeu? Só que agora a gente tem que voltar. E ele cansou. Ele se apoia em mim agora. Vai, pastor, se apoia.
É mais ou menos assim. Se tu não tem força hoje para caminhar, se apoia em mim que eu te carrego. Se tu não tem força para orar, deixa que eu oro. Sabe o que Deus está falando para a gente? Eu estou te dando uma graça e ninguém vai ficar para trás. Eu estou te dando autoridade que ninguém que você ama vai ficar para trás. Eu estou dando unidade para você socorrer pessoas. Vocês lembram da queda da muralha de Jericó? Talvez você não percebeu uma coisa, que ali não tinha só jovens. Tinha gente da terceira idade. Tinha senhores com mais de 100 anos. E não era rodear uma casa, era uma cidade. E no terceiro dia, os velhinhos caíam no chão, desesperados, dizendo: hoje ainda é o terceiro dia. Falta mais dias, falta mais 4. E o pior é que no último dia a gente vai ter que repetir o mesmo percurso em um dia só. E os velhinhos falavam: eu não posso chegar lá. E falava para os mais novos: entre na terra e conquiste por mim, por você. Só que os mais novos começaram a tirar os cintos, tirar as cordas, e amarrava os velhinhos nas costas, dizendo: se eu chegar lá, você também vai. Se eu entrar, você entra. Se eu conquistar, você conquista. O céu é gigante demais para pessoas ficar para trás. O céu é muito grande para a gente caminhar. E Deus está dizendo: eu te dou autoridade para socorrer caídos. Eu te dou autoridade para carregar alguém nos ombros. Deus está dizendo: ninguém vai ficar para trás, porque eu derramo a graça sobre essa igreja, e os caídos serão socorridos para a glória de Deus. Para trás ninguém fica. Último povo, aranha. E faz assim com a sua mão, quem pode? Diga assim: dá para pegar até com as mãos. É tão pequena que se pega com as mãos. As mulheres vão entender quando você está fazendo uma faxina em sua casa, e quando você enxerga uma aranha lá, o que você faz? Você varre para fora ou deixa dentro de casa? Oi? Para fora, não é verdade? 3 dias depois, quem é que está dentro de casa de novo? O que é que o homem está falando para nós? Ele está falando assim: aranha é um povo persistente, que mora dentro do palácio do rei. O mundo faz de tudo para arrancar esse povo daqui de dentro, mas esse povo persiste aqui dentro. Você já viu uma aranha pendurada em seu telhado? É um povo que às vezes constrói telhas, mas daqui de dentro não sai. O céu está falando para alguém aqui: eu estou construindo um telhado, mas eu te seguro em meu reino. As minhas mãos te sustentam. A presença de Deus essa noite está falando para alguém que entrou aqui dizendo: eu não sei se eu consigo vir num próximo culto, porque se parece ser o último culto. Seus dias não têm sido fáceis, mas o céu está dizendo: eu estou te dando graça para suportar. Eu estou te dando graça para perseverar. Não vai desistir, porque a minha graça te sustenta. Não vai desistir, porque a minha graça te renova. Gente, há um renovo de Deus sendo liberado aqui sobre esta casa. Há um renovo de Deus sendo liberado aqui para pessoas. Há uma restauração de Deus sendo liberada para pessoas aqui. O céu está dizendo: recebe a minha presença e graça e renovo agora. Eu desci aqui para devolver autoridades que parecia que estavam sendo perdidas. Eu desci aqui para restaurar vasos. Eu desci aqui para dizer: você é minha profetisa e não vai parar. Você é minha representante nessa casa e não pode parar. Você é o meu escolhido nessa família e não vai parar. Fique de pé adorando a Deus, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Ofereça a Deus 10 segundos de glória. Enche essa casa de glória, faz isso. Que fácia. Levante as suas mãos para o céu para adorar o Cordeiro. Levante as suas mãos para o céu para adorar o Cordeiro de Deus.
Diga comigo, Deus, se toda ação gera uma reação, a minha ação agora é encher essa casa de adoração, de glória, mas reaja, derramando da sua presença, renovando, restaurando, fazendo milagres. Enche esse ambiente com a sua glória, porque eu vou te adorar. Diga, eu vim te adorar. Diga, eu vim te adorar. Você está liberado, vai. Cadê? Cadê? Quem é do glória? Quem é de guerra, entra comigo agora, vai. É que vai a sé. Herai chorremácia. Anara bachúria, candoria, vácia. Ei, candoria, mandoria. Ei, que plácia, que plominácia. Há uma graça de Deus renovando os pequenos aqui. Os céus trouxe alguém para dizer pela metade não fica. Os céus trouxe alguém para dizer vai concluir. Eita! Meu Deus, que graça é essa, gente? Há uma unção aqui despedaçando jugos. Há uma unção aqui quebrando cadeias. Há uma palavra sendo liberada em direção a filhos. Deus dizendo, cadeias, libera o filho desta mulher, porque a promessa é de ser profeta, libera. Vai no glória porque ele está fazendo. Vai no glória porque ele está fazendo. Ei, cadê as profetisas? Cadê as profetisas? Eita, Deus está dizendo, estou derramando graça aqui sobre as profetisas, sobre os profetas. Tem renovo de Deus sobre essa casa enquanto você adora. Tem renovo de Deus sobre essa casa enquanto você adora. Tem renovo de Deus sobre essa casa enquanto você adora. Eu vou deixar você adorar.